teria algum aspecto positivo o papado do Francisco? Olha, as coisas que ele fala em favor dos pobres, dos migrantes, embora tenha uma outra tendência assim ingênua ou de uma visão assim meio dos anos 60, 70 e tal, não são diferentes de muitas coisas que os papas sempre falaram na doutrina social da Igreja. Ele não é um comunista, ele é liberal em muitos aspectos e é social-democrata, peronista em outros aspectos, né? Mas aí, para fazer essa análise, teria que fazer um outro podcast. Algumas coisas, a oração que ele fez diante da pandemia foi uma oração bonita, foi um testemunho bonito. A última encíclica que ele deixou sobre o Sagrado Coração de Jesus é surpreendentemente muito boa, muito boa. Se vocês não leram ainda, eu recomendo que leiam. É de acordo com o magistério ordinário universal, então não tem. Quando ele cita todos os papas, e quando o pensamento peculiar dele se insere nessa sequência, não tem erro. Pode até ter alguma peculiaridade que você pode adivinhar uma coisa progressista e tal, mas aí não tem força de se impor sobre a tradição, sabe? Quando um papa, um bispo, um cardeal submete as suas peculiaridades à função do cargo, por exemplo, o cardeal Miller, ele era bastante progressista teologicamente sobre alguns aspectos. Mas quando ele assumiu o cargo do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele falou assim, aqui eu estou aqui para servir a igreja, eu não estou aqui para servir as minhas ideias. Eu não estou aqui para seguir as idiosincrasias do meu grupo teológico. Então, ele não falou nada além da fé da igreja. Né? E hoje ele é um dos maiores defensores da missa tradicional, da liberdade da missa tradicional. Não é um super entusiasta, mas é um defensor, não é um tradicionalista. Nem o Dom Sara, nem o Dom Burke, nem o Dom Miller são tradicionalistas. Talvez o mais tradicionalista seja Dom Atanasius, que não é cardeal. Mas também não é tradicionalista. Mas ele é o mais, na minha opinião, mais que se aproxima desse perfil. Mas é isso. O ano de São José, uma coisa muito bacana que o Francisco fez. A consagração da Rússia e da Ucrânia, de Lambuja, a Nossa Senhora, algo que nenhum Papa antes dele fez, de acordo com o pedido de Nossa Senhora, ele fez. Isso pode ter fruto? Pode. Pode ter fruto. Porque aí é o cargo dele que vale, não é as outras coisas erradas que ele fez. Ali, como Papa, ele fez a consagração da Rússia à Nossa Senhora, de acordo com o pedido de Nossa Senhora. Isso, a encíclica do Coração de Jesus, o ano de São José, a oração, o chamado dele à paz, a defesa dos palestinos diante dos sionistas, essas coisas. Ele foi corajoso aí, coisa que... Enfim, embora também tenha outras coisas por aí que possam ser ditas, eu acho que essas são as melhores. Nenhuma pessoa é um demônio encarnado, e o Papa Francisco tinha muitos momentos bons, mas tinha muitos momentos ruins, e os momentos ruins, na meu ver, prevaleceram, e por isso esse pontificado, a meu juízo, é muito negativo. Muito negativo. Mas veja, não sou só eu que estou dizendo. Se vocês lerem análises aí de pessoas que são teologicamente muito qualificadas e tal, alguns cardeais e bispos agora estão adquirindo a coragem de falar coisas que deveriam ter falado durante o pontificado, porque só o leigo ficar falando, né, os cardeais, os bispos, talvez com medo, receio, pela obediência estrita, né, que tem diante do... não falaram quando podiam falar. Os que falaram sempre foram Dom Burke, Dom Miller, por último Dom Sara, quando deu fiducia súplicas, ele já não... Mas, enfim, muitos estão falando. Se lerem as análises que estão sendo feitas, se as pessoas que veem esse podcast leem as análises que estão sendo feitas, verão que elas concordam, confluem com o que eu falei aqui em vários dos pontos. Eu não estou inventando algo da minha cabeça. Eu estou falando algo objetivo. Essa objetividade pode ser comprovada pela confluência das análises que estão sendo feitas. Né?
eu fiz essas análises por mim mesmo, porque eu as vinha fazendo por conta da escrita do meu livro. Por mim mesmo, digo, não segundo o meu capricho subjetivo, mas segundo o meu estudo. Mas as conclusões a que eu chego são similares ou idênticas às conclusões que o cardeal Miller, que Dom Atanasius, que outros chegaram, e outros teólogos e filósofos mais qualificados academicamente do que eu e tudo, fizeram. Então, é isso. Mas a igreja é indefectível, quer dizer, é indestrutível. Nenhum papa ruim, como nós já tivemos outros ruins, do ponto de vista mais moral, da devassidão, né, moral, nenhum papa pôde destruir a igreja no futuro. Nenhum papa ruim. Nenhum papa ruim vai destruir no presente, no passado, digo, e nenhum papa ruim vai destruir no presente e no futuro. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Lá no profeta Isaías, capítulo 22, tem uma profecia que é: eu chamarei meu servo Eliassim e lhe darei a chave de Davi, e o que ele fechar, ninguém vai abrir, o que ele abrir, ninguém vai fechar. E ele será como um pai para os filhos de Israel, que somos hoje nós, né? Somos os católicos. Essa promessa, né? Ela continua vigente. Ela é a promessa que se realiza paradigmaticamente, exemplarmente em São Pedro e nos papas bons ao longo do tempo, mas ela vai se cumprir em algum papa excepcional, como São Pedro ou São Pio V, no fim dos tempos. Se é que nós estamos próximos disso, eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos próximos, ou no tempo do fim, porque acredito que tem uma estrutura apocalíptica meio que revelada aí nas Escrituras e que os tempos atuais... O mundo não existe para existir indefinidamente, a verdade é essa, né? São os progressistas que acreditam que o reino do céu é o desenvolvimento desse mundo. O mundo não termina com a igreja na crista da onda. Se a gente for ler o Apocalipse, a igreja já não está na crista da onda. Pensar que a igreja ia ter uma subida, a cristandade medieval, uma descida vertiginosa e depois ia ficar nessa montanha-russa não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que nós já estamos na fase em que vai haver uma salvação final. Talvez, não no milenarismo mitigado, né, nada disso, mas talvez um momento de esplendor maior da igreja do que nunca houve quando essa crise for sanada, e aí uma perseguição final e a salvação. É isso que eu penso. Uma última questão. Comenta a relação dele, por exemplo, com a Fraternidade São Pio X e com a Eclésia Dei. Em alguns momentos ele parecia ter uma certa... uma palavra forte pela São Pio X, ele foi mas condescendente. Ele foi condescendente com a fraternidade. Ele, no ano da misericórdia que ele instituiu, em 2016, se não me falha a memória, ele concedeu à fraternidade a autorização jurídica para os casamentos e para as confissões. Eu acho que ele nunca retirou isso. Quer dizer, as atitudes de Francisco em relação à fraternidade deixam claro que a fraternidade não está em cisma. Não está em cisma. É uma instituição que se encontra um pouco à margem da estrutura oficial, mas que não se encontra fora da igreja. Né? Acho que a única análise canônico-jurídica cabível é essa. Ele permite que façam casamentos e confissões, eles têm que estar dentro da jurisdição oficial da igreja. Mesmo que ocupem um lugar marginal, eles não estão fora da comunhão com Pedro. Digo isso desde um entendimento oficial, porque o entendimento da fraternidade é de que eles não são cismáticos, eles rezam pelo Papa, mesmo que eles não gostem, mesmo que eles acham que seja herético e tal, eles rezam porque eles não são sede-vacantistas, eles não interpretam São Roberto Bellarmino e a teologia do papado no sentido dos sede-vacantistas, que falou uma heresia material já cai no pontificado. Isso é doido, né? Porque, assim, que força política você, fiel católico, tem para derrubar o Papa? Se você conseguisse derrubar, você não tem, né? Assim, se Jesus não derrubar, espera que a igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo tenham os meios para poderem resolver essa questão. Né? É isso, assim. Mas eu acho que o Francisco é simpático à fraternidade também porque ele é um juízo, assim, um pouco... Espero que não seja temerário. Também porque ele gostaria mais que a própria missa tridentina fosse algo assim também marginalizado, e não parte mesmo
do meio oficial, não crescesse no meio oficial. Né? E eu acho que ele foi mais generoso com a fraternidade com os institutos Ecclesia Dei. Justamente por isso, os institutos Ecclesia Dei entraram na oficialidade. Mas com tradição de custódio, por exemplo, eu não sei muitas coisas, mas sei que, por exemplo, o Instituto Bom Pastor foi banido de Curitiba, da paróquia ou da capela que tinha lá. Então, às vezes é mais vantajoso para ser da fraternidade do que ser do Instituto ex-Ecclesia Dei, né? Porque agora eles estão sob o dicastério da fé, se não me falha a memória. Enfim. Mas tradição de custódios, como quer que seja, qualquer que seja a intenção e tal, ela quis, mas não vai conseguir produzir um esmagamento da missa tradicional. Mas é impossível. Depois que a missa tradicional foi conhecida e difundida, não é mais possível que ela volte a ser esmagada. Nós estamos numa condição, os fiéis da igreja estão numa condição, do ponto de vista da formação e da atitude apostólica e apologética, muito melhor que na década de 60, quando foi feito o concílio. Eu acho que isso se prova de uma maneira muito simples. A igreja, imediatamente pré-conciliar, foi aquela que permitiu que o concílio acontecesse. E os bispos que havia então foram aqueles que permitiram que a missa nova fosse instituída. Por mais força que tivesse Paulo VI, João XXIII, João Paulo II, havia uma falta de força na parte dos bispos e uma falta de consciência na parte dos fiéis. Hoje, depois do Summorum Pontificum, depois o rito tradicional e a problemática do concílio ganharam. O próprio Bento XVI, mesmo com a sua hermenêutica da continuidade, admitia em algum nível que havia problemas nos textos conciliares. Não? Assim, desde antes dele ser papa, ele já admitia nas suas entrevistas e tal. Era contrário ao otimismo de Gaudium et Spes. É questionável se ele consegue conciliar bem a questão da liberdade religiosa ou não, mas ele estava tentando fazer uma conciliação. Bom, esse é outro problema que não é o problema do Pontificado de Francisco. A ideia de que o concílio representa um problema, um abacaxi a ser resolvido, a ser descascado, e que há uma injustiça na instituição da nova liturgia digamos assim, um ganho e a própria participação dos fiéis na liturgia, digamos assim, os tradicionalistas hoje que vão à missa tradicional, eles aplicam melhor a sacrossanto contínuo do que os que assistem o Novus Ordo, que zoam a missa toda. Porque os fiéis que vão à missa tradicional participam com muito mais consciência e devoção, creio que necessariamente deve ser assim, do que os fiéis que participavam na década de 60. Por quê? Porque aconteceu tudo isso, então a igreja vivia no plano da fé correta e tal, mas aquilo não estava tão encarnado assim, porque senão não haveria essa tragédia pós-conciliar. É como eu vejo as coisas. Ou seja, há males que vêm para bem, Deus escreve certo sobre linhas tortas, e meio que uma geração melhor de católicos, ótima de católicos, está aparecendo ao longo das últimas décadas, um pouco por conta da tragédia conciliar, né? Da tragédia do progressismo, da tragédia... Isso é triste, seria melhor que não fosse assim, mas, como nos tempos bíblicos, né? O povo de Israel precisava ser castigado, ser exilado. Eles eram exilados de Jerusalém. O que é ser exilado no nosso tempo, na economia do Novo Testamento? É ser afastado do rito tradicional. Este é o nosso exílio. Este é o nosso exílio. Porque a sede Roma é a Roma física, ok? Mas é o rito de São Pedro, é o rito romano que é a principal fonte, é o núcleo principal da fé. E é o que o Papa tem que defender antes de mais nada. O Papa tem que defender antes de mais nada. E algum Papa, o próximo, ou algum que vem aí, vai voltar a defender isso, com toda a sua autoridade fundada na confissão de fé, na profissão de fé que é perfeita no rito tradicional. É isso que a gente tem que estabelecer. Estabelecer não.
afirmar, já está estabelecido pela realidade. A profissão de... Só se é um católico que conhece a fundo a fé católica com a experiência de perceber, concretizada no rito tradicional, a doutrina que se ouve pelo catecismo, pela pregação do Papa e dos bispos na nossa catequese. Ali a gente vê a plasmação da fé. Ali a gente vê a plasmação do sacrifício de Cristo. Ali a gente consegue ter uma vida que participa dos mesmos sentimentos de Cristo, como diz São Paulo no hino famosíssimo e belíssimo da Carta aos Filipenses. Nós precisamos retornar ao coração da fé, que é a missa tradicional, e isto vai nos impulsionar a buscar que Deus reine nos corações e volte a reinar nas sociedades. Essa é a ordem. A missa tradicional e a realeza social de Cristo. Sem o enraizamento na tradição da lei orante, a gente não vai conseguir... querer fazer estado confessional antes de resolver o núcleo do problema é botar o carro na frente dos bois, é confiar mais no poder da força política do que no poder da força espiritual do sacramento, do núcleo da fé. Bom, enfim, tudo pode acontecer, talvez... Tudo pode acontecer, inclusive um castigo aos cardeais, inclusive uma tristeza maior antes de vir a plena ressurreição da igreja, enfim. Mas que aconteça o que acontecer, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nós podemos ter as nossas preocupações pelo conclave, mas nós podemos, sobretudo, ter a segurança íntima de que aconteça o que acontecer, o destino da igreja e o destino das nossas vidas está nas mãos de Deus. Se nós nos confiarmos a Ele, nós venceremos o mundo com Cristo. A igreja já venceu, já venceu com a vitória de Cristo, e essa vitória vai se manifestar no mundo, espero que breve, porque também a gente não gosta de ficar sofrendo, mas a gente não sabe qual é a extensão da cruz que a gente tem que carregar. Mas, em todo caso, se essa é a cruz que a nossa geração tem que carregar, como eu recordei a Carta aos Coríntios, Deus nos dá as forças, porque não é uma tentação maior do que as forças que Cristo nos dá através das graças das obras que Ele dispôs para nós desde toda a eternidade. Então, sejamos fiéis, porque essa crise é, de certo modo, só mais uma crise. A última, quiçá seja a última. Se não for a última, em todo caso, que vençamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? É isso. Ok, muito obrigado, professor Joacos, aí, pela sua exposição. Obrigado a você, professor Marcelo, pelo convite. Obrigado ao Caravelas Podcast pela oportunidade, mais uma vez, de falar. Não quis ofender aqui o Santo Padre Francisco em nenhum momento, mas não quis deixar de falar o que eu considero ser uma verdade evidente e manifesta a todos em princípio. Isso é considerado, mas Deus está acima de tudo isso. E a igreja vai ser restaurada e soerguida de novo. Até mais, pessoal. Com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.